Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia Padre Arnaldo e um bom dia especial a você que nos acompanha nessa manhã de domingo em mais um programa Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. Começa o programa de hoje convidando você a interagir com a gente enviando seu comentário ou sugestão para o e-mail que aparece aí na sua tela. É o palavrasdevida@arquidiocese.org.br. E te convido também a se inscrever no nosso canal no YouTube. É só buscar por Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar e algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. E no próximo final de semana, a Arquidiocese do Rio realiza a Romaria Anual ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que acontecerá no dia 28 de agosto. Você pode entender como participar da edição deste ano acompanhando as redes sociais oficiais da Arquidiocese que aparecem aí na sua tela. Esse é o momento de render ação de graças por todos os benefícios recebidos através da intercessão de Nossa Senhora Aparecida e demonstrar a nossa gratidão. E agora, vamos para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A pace sia con voi. Teremos agora, no início da audiência geral, a leitura de Gálatas, capítulo 3, versículos 23 a 25. Leitura da carta de São Monsenhor Paulo Bruno aos Lins. Gálatas. Irmãos, antes que viesse a fé, estávamos encerrados sobre a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Assim, a lei se nos tornou pedagogo, encarregado de levar-nos a Cristo, para sermos justificados pela fé. Mas, depois que veio a fé, já não dependemos de pedagogo. Palavra do Senhor. Fratelli e sorelle, buongiorno. Irmãos e irmãs, bom dia. Um aplauso é a resposta ao bom dia do Papa Francisco. Innamorato di Gesù Cristo, São Paulo, apaixonado por Jesus Cristo e que entendeu muito bem o que significava a salvação, nos ensinou que os filhos da promessa, isto é, todos nós, justificados por Jesus Cristo, não estão sob o vínculo da lei, mas são chamados ao estilo de vida exigente na liberdade do Evangelho. No entanto, a lei existe, mas existe com outro modo. A mesma lei, os 10 mandamentos, mas com um outro modo. Por quê? De si mesmo não pode justificar, uma vez que veio o Senhor Jesus. Portanto, na catequese de hoje, gostaria de explicar isso. E vamos nos perguntar qual é, segundo a carta aos Gálatas, o papel da lei. No trecho que ouvimos, Paulo diz que a lei foi como um pedagogo. É uma bonita imagem do pedagogo que nós falamos na audiência passada. Uma imagem que merece ser compreendida no seu justo significado. Parece que o apóstolo sugere que os cristãos dividem a história da salvação e também a própria história pessoal em 2 momentos. Antes de se tornarem crentes em Cristo Jesus e depois de terem recebido a fé. No centro está o acontecimento da morte e ressurreição de Jesus, que Paulo pregou a fim de suscitar a fé no Filho de Deus, fonte da salvação. Em Cristo Jesus, nós somos justificados. Somos justificados pela gratuidade da fé em Cristo Jesus.
Dunque, a partire dalla fede, Por conseguinte, partindo da fé em Cristo, prima e un dopo. há um antes e um depois. Un prima e un dopo nei confronti della stessa legge. Um antes e um depois em relação à própria lei. Isto é, os mandamentos existem, mas Un atteggiamento há um comportamento, uma atitude antes da vinda de Jesus e depois da vinda de Jesus. A história anterior é determinada pelo fato de estar sob a lei, E chi andava sulla strada della legge a estrada da lei, si salvava, era giustificato. se salvava, se justificava. A história subsequente deve ser vivida seguindo o Espírito Santo, depois da vinda de Jesus. É a primeira vez que Paulo usa essa expressão, Essere sotto la legge. estar sob a lei. O significado subjacente implica a ideia de uma servidão negativa, típica dos escravos, de ser submisso. O apóstolo torna o explícito dizendo que quando se está sob a lei, é como estar vigiado, preso. Una specie di custodia preventiva. Uma espécie de custódia preventiva. Esse tempo, diz São Paulo, Durato a lungo, durou muito, da Mosè alla venuta di de Gesù. Moisés até a vinda de Jesus, e perpetua-se enquanto se vive em pecado. La relazione tra la legge e il peccato verrà esposta in maniera più A relação entre a lei e o pecado será explicada de uma forma mais sistemática pelo apóstolo na sua carta aos Romanos, escrita alguns anos depois, a carta aos Gálatas. Em síntese, a lei leva a definir a transgressão e a tornar as pessoas conscientes do próprio pecado. Você fez isso? Os mandamentos, as leis. E a lei diz, isso, você está em pecado. Aliás, como ensina a experiência comum, o preceito acaba por estimular a transgressão. Na carta aos Romanos escreve, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas fortalecidas pela lei operavam em nossos membros e produziam frutos para a morte. Agora, porém, livres da lei, estamos mortos para o que nos sujeitara, de modo que servimos num espírito novo, porque veio a justificação de Jesus. Paulo fixa sua visão na lei. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Un dialogo. Tu sei sotto la legge e sei lì con la porta aperta al peccato. In questo contesto, Nesse contexto, il suo senso pieno in riferimento a referência ao papel pedagógico desempenhado pela lei assume o seu pleno sentido. alla legge è il pedagogo che ti A lei é o porta pedagogo, a Gesù. que leva aonde? Nel Ao sistema Jesus. scolastico dell'antichità, il pedagogo non aveva la funzione che oggi No noi sistema escolar da antiguidade, o pedagogo não tinha a função que atribuímos hoje, ou seja, dar educação de um rapaz ou de um jovem. Não. Naquela época, ele era um escravo che aveva l'incarico di cuja tarefa accompagnare consistia em acompanhar o filho do dono ao mestre e depois trazê-lo para casa. doveva così proteggerlo Dessa forma, tinha de proteger do perigo e vigiar para que não se comportasse mal. La sua funzione era piuttosto disciplinare. Quando il ragazzo diventava adulto, il pedagogo Sua função era bastante disciplinar. Quando o rapaz se tornava adulto, o pedagogo cessava então as suas funções. non era l'insegnante. O pedagogo ao qual Paulo se refere não era um professor, um mestre, mas era aquele que acompanhava o jovem até a casa. Alla legge A referência à lei nesses termos permite permite que São Paulo esclareça a sua função na história de Israel. La Torah, cioè la legge, era stata un atto di magnanimità da parte di A Torá tinha sido um ato de magnanimidade por parte de Deus para com o seu povo. L'altro atto grande era la legge.
Outro grande era a lei, fixar a estrada para ir avante. Certamente teve funções restritivas, mas, ao mesmo tempo, protegeu o povo, educou-o, disciplinou-o e sustentou-o na sua fraqueza. Sobretudo, a proteção diante do paganismo. Naquele tempo, o paganismo era forte. E a Torá colocou em caminho um ato de bondade do Senhor. Certamente, come ho detto, aveva avuto delle funzioni Certamente restrittive, teve funções restritivas, mas, ao mesmo tempo, protegeu o Papa. Tinha educado, disciplinado, tinha apoiado na sua fraqueza. E por esta razão, é por isso que o apóstolo reflete sucessivamente ao descrever a fase da menoridade. E diz assim: enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, pois está sob o domínio de tutores e administradores, até o dia determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos subjugados pelos elementos do mundo. Em suma, a convicção do apóstolo é que a lei tem certamente uma função positiva. Levar como pedagogo avante. Mas uma função limitada no tempo. A sua duração não pode ser prolongada para além disso, pois está ligada à maturação dos indivíduos e à sua escolha de liberdade. Quando se chega à fé, a lei esgota o seu valor propedêutico e deve dar lugar a outra autoridade. O que significa isso? Que, terminada a lei, que podemos dizer, nós queremos em Jesus e podemos fazer tudo o que queremos? Os mandamentos existem, mas não se justificam. O que se justifica é Jesus Cristo. Os mandamentos devem ser seguidos, mas não nos dão a justiça. Tem a gratuidade de Jesus, o encontro com Jesus, que nos justifica gratuitamente. O mérito da fé é receber Jesus. O único mérito é abrir o coração. E o que fazemos com os mandamentos? Observá-los, mas como ajuda ao encontro com Jesus. Este ensinamento sobre o valor da lei é muito importante e merece ser considerado cuidadosamente para não cair em equívocos nem dar passos falsos. Irá nos fazer bem perguntarmos-nos se ainda vivemos no período em que precisamos da lei ou se estamos bem conscientes de que recebemos a graça de nos tornarmos filhos de Deus para viver no amor. Como eu vivo? No medo? Se não faço isso, vou ao inferno? Ou vivo com a esperança, com a alegria da gratuidade da salvação em Jesus Cristo? É uma bonita domanda. Uma segunda também. Desprezo os mandamentos? Não. Eu observo, mas não como absolutos, porque sei que o que Jesus, aquilo que me justifica, é Jesus Cristo. Muito obrigado. E nós continuamos no Vaticano, agora com as principais notícias internacionais. A nossa correspondente Lísia Costa traz todas as informações direto da Praça de São Pedro.
Olá, Vinícius. Como vimos, mais um belo momento formativo com o Papa Francisco, ele que segue com a reflexão sobre o livro dos Gálatas. No final da catequese, o Papa saudou os peregrinos de língua portuguesa, pediu para que não esqueçam que todo batizado está chamado a viver na liberdade dos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos tornará capazes de viver e testemunhar a nossa fé com alegria e generosidade. O Papa ainda saudou os idosos e doentes, disse que espera que Maria seja sempre um consolo. Já os jovens exortou que construam o futuro sempre colocando em primeiro lugar os planos de Deus. E aos recém-casados pediu que o amor entre eles seja um espelho do amor eterno de Deus pela humanidade. Mas, Vinícius, nessa semana, o Papa Francisco também enviou uma mensagem especialmente aos latino-americanos. Francisco convida a vacinar-se contra o coronavírus e afirma que é um gesto simples, mas profundo para um futuro melhor. Disse ainda que vacinar-se com vacinas autorizadas pelos órgãos competentes é um ato de amor. E ajudar a fazer de modo que a maioria das pessoas se vacinem também é um ato de amor. A mensagem contou também com a presença de outros bispos e cardeais latino-americanos. Te convido a acompanhar este vídeo. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. La terrible pandemia del coronavirus ha causado enfermedad, muerte y sufrimiento al mundo entero. Que Dios nos conceda la gracia de afrontarla con la fuerza de la fe, asegurando que las vacunas estén disponibles para todos, para que todos podamos vacunarnos. A medida que preparamos un futuro mejor como comunidad global interconectada, queremos brindar esperanza a todos sin exclusión. Del norte al sur de América, apoyamos la vacunación para todos. Aún tenemos mucho por aprender sobre este virus. Pero una cosa es segura, las vacunas autorizadas funcionan y están aquí para salvar vidas. Son clave para un camino de sanación personal e universal. Os esforços heróicos dos profissionais da saúde nos proporcionaram vacinas seguras e eficazes para proteger toda a família humana. Vacinar-se é uma opção de amor a todos, principalmente aos mais vulneráveis. La vacunación nos ayuda a proteger a los más indefensos. Nuestra decisión de vacunarnos afecta a otros. Es una responsabilidad moral, un acto de amor para toda la comunidad. Estamos unidos norte, centro y sur de América Latina y el Caribe para promover y apoyar la vacunación de todos y todas. Les animo a actuar responsablemente como miembros de la gran familia humana, procurando y protegiendo nuestra salud integral y la vacunación universal. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal. Siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Do Vaticano, Lísia Costa, para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Lísia. Até a semana que vem. E no próximo bloco, você confere as últimas informações direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. Voltamos em instantes, não saia daí.